Olá, papai e mamãe. Hoje vamos conversar sobre um tema que, assim, passeia pela maternidade e paternidade moderna, mas com um aspecto diferente. Porque na última década, mais precisamente, tem sido louvado e exaltado esse tipo de educação. Qual é a educação? Educação positiva. Porém, atualmente, a gente começa a receber o retorno dessa aproximação, que mundialmente já está por aí há uns 25 anos, mas chegou aqui no Brasil tem uns 10 anos, mas assim, forte mesmo. Você vai ver que tem uns 5 anos que isso está rolando. Pois bem, o que está acontecendo agora no cenário da infantil e da educação infantil? Pais, professores e educadores se levantando para falar os malefícios ou as dificuldades que têm enfrentado por terem abraçado essa abordagem. Qual o retorno que está vindo desse tipo de abordagem na educação? Todo lado ruim, porque até então a gente só ouvia todo mundo falando a coisa linda que é, maravilhosa, você agora, respeitar o seu filho como um indivíduo, as emoções serem resguardadas, né? Você dá a oportunidade dele se expressar como ele compreende que é a melhor forma de se expressar, de pais desesperados com o que estão tendo que enfrentar, porque usaram essa abordagem nos últimos 5 anos com seus filhos e agora tem verdadeiros tiranos dentro de casa. Crianças incapazes de saber lidar com suas dificuldades, dificuldade de lidar com a contrariedade, dificuldade de lidar com limites e por aí vai. E com uma roupagem muito bonita, muito romântica, muito acolhedora, né? Muito inclusiva, esse tipo de proposta foi criando raízes no meio da educação infantil. Pais e mães encontrando a solução dos problemas da humanidade para que eu tenha filhos que se sintam amados, acolhidos e respeitados como indivíduos. Porém, não pensaram que a longo prazo esse tipo de abordagem, ao invés de construir competências para que essa criança se preparasse para a vida normal, inclusive a vida social, eles incentivaram essas crianças a não desenvolverem competências que elas teriam condições de desenvolver caso fossem orientadas por outro método. Então, sem perceber, a permissividade começou a entrar dentro dos lares, dentro desses lares que absorveram essa abordagem, e agora pais, educadores e professores têm se levantado para apontar o quão maléfico tem sido o retorno dessa abordagem educacional. E dentre os danos que são observados, né, vêm sendo observados e apontados, eu acredito que a melhor forma que a gente tem de aprender não é com os nossos erros, a gente pode aprender com o erro dos outros. E que bom que estão aí vários educadores, professores, inclusive pais que têm a humildade de reconhecer a sua falha. Eu separei algumas observações que foram feitas por essas pessoas para que você observe e tome cuidado, para que isso não vire um problema na sua casa amanhã. A primeira delas é priorizar os sentimentos. E a gente, quando traz esse olhar de que o sentimento vem em primeiro lugar, a gente desresponsabiliza um indivíduo. Então, eu ser agressivo é justificável por eu estar triste naquele dia. Eu me tornar violento, eu te bati, mas eu te amo. É mais ou menos isso que vai acontecer amanhã, né? Você, quando prioriza o sentimento e não a conduta, não a educação, você está abrindo brechas para que a pessoa espere que o sentimento dela valide o comportamento. É como se o sentimento viesse em primeiro lugar, enquanto que a educação tradicional, que a gente vê que em termos de resultado a longo prazo dão mais benefícios, trazem mais benefícios do que a gente está vendo que essa abordagem mais moderna está trazendo, né? A gente vê que é o quê? O comportamento vem em primeiro lugar. E aí você aprende a lidar com os seus sentimentos para que você não volte a ter aquele comportamento inadequado. Outra observação é que essas crianças se tornam exigentes, eles exigem os seus direitos. Eu não quero fazer isso porque eu não quero.
porque eu não gosto. Porque eu não tô com vontade, eu tenho direito disso. São pequenos imperadores no corpo de uma criança de 5 anos, é mais ou menos isso, né? São incentivados a entenderem que eles não têm obrigações, eles têm direitos. E aí isso é um problema, né? Porque todas as vezes em que a gente se coloca num lugar de exigir sem se sentir responsável, sem ter a nossa porção de responsabilidade, a gente se torna uma pessoa partidarista, inconsequente e normalmente pessoas egocêntricas, porque não interessa o que está à minha volta, eu não tenho responsabilidade com o que está à minha volta, com o coletivo, com a sociedade, eu tenho responsabilidade com a minha felicidade. E entram nesse lugar de, para minha felicidade existir, que se exploda a sua felicidade. É mais ou menos esse o fim que vai chegar. Outra observação que tem feito é que essas crianças que têm esse tipo de educação, normalmente não conseguem lidar, tornam-se ansiosos, tornam-se agitados quando são frustrados. É um nível de ansiedade emocional fora do normal. Por quê? Porque não são expostos a nenhum tipo de desconforto no dia a dia, são protegidos. Lembra que o mais importante é proteger a emoção da criança? Então, se essa for a abordagem, a probabilidade de se reprimir, evitar, na verdade, né, de expor essa criança a situações em que ela é frustrada, né, em que ela tem que lidar com desconforto, você vai acabar deixando de lado o desenvolvimento da competência de saber reagir de maneira positiva a uma frustração, a um desconforto. Então, quando a criança quer tentar se desconstruir diante de um desconforto, por exemplo, você ser aquela voz que ajuda meu filho, mas isso não é o fim do mundo. E a última observação tem a ver com o que eu acabei de falar, que é um egocentrismo de um tamanho que a gente fica até assustado como que pessoas tão pequenas podem ter um ego tão inflado. Mas a culpa não é deles, não. A culpa é justamente desse perfil de aproximação em que comuniquem todo o tempo que a emoção dele, o sentimento dele, a vontade dele, o desejo dele, a realização dele é a coisa mais importante do planeta. E como que o mundo não acha que eu sou o mais importante? Como que as pessoas não enxergam o quanto que eu tô necessitado de ser observado, ou quanto que a minha necessidade é maior do que a de todo mundo? Vai havendo uma retração na competência de empatia, porque eu não estou preocupado com os outros, eu estou preocupado comigo. E isso é aprendido, absorvido através dessa aproximação educacional. Então, esse vídeo é para ajudar você, papai e mamãe, a repensar a aproximação da educação do seu filho. Se você pensou, né, ou como muitos pais têm falado agora, eu fui iludido, né, eu fui encantado pela proposta, mas na prática descobri os problemas, né, seja qual for o caminho que você chegou até aqui, né, não interessa. O que interessa é o seguinte: com um pouquinho de trabalho, tudo tem jeito. Vamos organizar a situação, né? Vamos começar a mostrar para a criança que a situação é diferente. Vamos expor a criança a aprender a lidar com as circunstâncias de outra forma, para que você possa ter a alegria de, no futuro, seu filho ser uma pessoa empática, solícita, com competência de viver em sociedade, que sabe lidar com as frustrações e se erguer diante delas, que tem essa condição de viver além de si mesmo, não se colocar no centro, mas saber viver de forma harmônica em família, em sociedade, no ambiente escolar, seja onde for, através desse trabalhinho que você vai ter agora, mas que vai valer a pena lá na frente, com certeza.